Ainda que falemos de forma fragmentada acerca das habilidades da comunicação, deve-se ter em mente que elas devem estar sempre integradas para não se tornarem ineficientes. Pois ao conseguir integrar as habilidades, a pessoa detentora de um saber consegue expressar bem o que sabe, ao passo em que amplia o seu saber ao apreender com perícia aquilo que lhe comunicam. Portanto, ouvir se torna uma habilidade complexa que demanda tempo para se aprender, e para aprender a ouvir deve-se acessar a todo tipo de fonte sonora para a seguir desenvolver a compreensão do que se ouve e, mais à frente, interpretar os escaninhos do que se ouve, a dimensão ideológica e intenções. Ensinar o ouvir sabendo ouvir precisa ser um trabalho sistemático, sistemática e insistentemente desenvolvido, por meio de técnicas e tecnologias variadas. Com o falar não é diferente, pois ainda que a maioria fale, na escola a ordem é calar-se, quando na verdade deveria ser o lugar que investe tempo no conteúdo que se fala e no como se fala, desenvolvendo a fala que vem de casa, sem negá-la, somando-a com outros falares, expondo o valor de cada um deles, ensinando discentes a compreenderem mais profundamente o próprio falar. É preciso aqui introduzir o conceito de falar como se deve falar, o falar organizado e claro, o falar que supre as necessidades de quem fala e produz os efeitos desejados, o falar que permite a realização de quem fala, que aumenta sua autoestima e corresponde às expectativas de quem ouve. É esse falar que a escola tem que ensinar aos alunos. E o que falar do ler, então? Além de, obviamente, também demandar tempo, deve-se entender que já passou da hora da escola parar de promover em discentes o desgostar de leitura, pois é isso que acontece na cabeça da criança quando percebe que a leitura escolar não tem sentido para a sua vida. Assim, ela não aprende nem a leitura da palavra e nem muito menos a leitura do mundo, como já dizia Paulo Freire. O ler escolar precisa ser muito e muito mais do que o decodificar letras, o conhecer as dificuldades ortográficas e saber como pronunciar frases que terminam com ponto de interrogação. O ler escolar precisa ser tudo isso e essencialmente precisa deixar de ser o ler escolar e se tornar o ler existencial. Ler na escola precisa ser ler na vida e pra vida. É preciso juntar escola e vida de novo. Enquanto a leitura na escola for a leitura da escola e não for a leitura da vida e pra vida, nossas crianças não gostarão de ler. E do ler, não podemos deixar de falar, sem dúvidas, do escrever, que além de demandar muito tempo, também demanda muita prática. Formar discentes para que ao escreverem sejam compreendidos satisfatoriamente requer muito trabalho, pois devem receber treinamento para reconhecerem que há textos específicos para objetivos específicos, para assim resolverem-se em sociedade no que forem requeridos por meio da escrita. A escrita na escola precisa ser a escrita na e pra vida, assim como a leitura o tem que ser. Sem trabalhar essa escrita vinculada com a vida, não vejo como é possível fazer com que o aluno valorize sua escrita e veja nela qualquer tipo de utilidade. Além disso, é preciso desvincular a ideia de escrita na escola da ideia maniqueísta de que apenas a escrita padrão serve para fins de registro escolar. A escrita do Facebook, as escritas cifradas dos diários pessoais, as múltiplas formas de escrita que nossa sociedade alimenta precisam ser trabalhadas pela e na escola também. Um dos maiores pecados da escola em relação à escrita, aliás, tem sido exatamente este, o de desprezar as múltiplas formas de escrita alimentadas na sociedade. Pense no quão impressionante seria se tanto discentes quanto também docentes desenvolvessem ao máximo o ouvir, o falar, o ler e o escrever, a revolução educacional que poderíamos gerar a partir daí. Deixaríamos de sofrer da principal epidemia que nos atormenta há séculos, se já a tivéssemos enfrentado, a da falta de uma educação de verdade para todos. A partir do momento que houver seriedade e responsabilidade para com as 4 habilidades básicas da comunicação no ensino da língua materna, tendo isso já nas séries iniciais como central na formação de nossas crianças, esse ciclo de fracasso que assola a educação brasileira será aniquilado. Mas para isso, o paradigma deve ser urgentemente mudado. Portanto, não interessa se o ensino será lúdico, socio-interacionista ou tradicional. O que interessa é que existe uma necessidade urgente de repensar a escola como parte de nossa vida. A necessidade de mudar o próprio conceito do que é uma escola. Isso implica a obrigatoriedade de juntar a vida com a escola, a necessidade de trazer o mundo para dentro da escola. Uma escola pensada sob a ótica de uma pedagogia da comunicação será uma escola aberta para a vida, uma escola em que a vida penetra invariavelmente.